Hoje, dois assuntos estarão em destaque, inclusive caso Master. O áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Worcaro e a derrubada da taxa das blusinhas. Começamos a nossa conversa com o Hélio Beltrão, nosso comentarista. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, Hélio. Em meio a esse breaking news do caso Master, vamos seguir falando sobre esse assunto, mas trazendo o nome do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ele pediu dinheiro a Daniel Worcaro, dono do Banco Master, para um filme sobre Jair Bolsonaro. O áudio foi revelado pelo site The Intercept Brasil e documentos revelam que foram feitas transferências bancárias entre fevereiro e maio de 2025, totalizando 61 milhões de reais. No áudio, enviado em setembro do ano passado, o pré-candidato à presidência pede mais recursos. Flávio Bolsonaro admitiu o pedido, mas nega vantagem. Hélio, estamos falando aqui de um pré-candidato à presidência. Flávio Bolsonaro conseguirá reverter o impacto desse áudio? Carol, vamos lá. Esse áudio é uma paulada na candidatura do Flávio, mas talvez não seja um fim do mundo se não surgir um fato novo entre o Flávio e o Worcaro. Se o piso dele, que era mais de 40%, cair para uns 25%, eu digo cair para o eleitor bolsonarista fiel, ainda assim ele vai para o segundo turno. Vamos por parte. Ainda não está claro o valor exato que foi pedido ou que foi transferido para a produção do filme. Mas, supondo que o dinheiro esteja todo declarado, contabilizado na produção, não me parece um problema jurídico, em princípio. O pior é a coisa do ponto de vista, obviamente, político, a proximidade revelada. O Flávio passou os últimos 6 meses escondendo do seu eleitorado que ele tinha pedido esse dinheiro para o Worcaro. Ontem mesmo ele tentou negar esse fato numa coletiva. O Worcaro é atualmente o grande vilão do Brasil, né? O grande ladrão do Brasil. E o Flávio demonstrou proximidade com ele, justamente na véspera da prisão. Ou seja, todo mundo já sabia dos rolos do Worcaro. Já estava rolando, inclusive, a liquidação do Master e tudo mais. A resposta do Flávio, Carol, tem 2 pontos principais. Ele diz que o dinheiro foi mesmo usado no filme e isso daria para checar com uma auditoria. E agora ele também pediu para finalmente se instalar a CPI do Master. A parte do filme me parece um argumento razoável, porque ao menos logo o filme entra em cartaz, as pessoas vão assistir, vão ver onde o dinheiro em tese foi gasto. O problema aí é que o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias, que produziu o filme, eles estão negando que tenha dinheiro do Worcaro no filme. Então as versões não batem e isso precisa ser esclarecido. O outro ponto do Flávio, que é a CPI do Master, né? Claro que a CPI tende a blindar parlamentares poderosos e tal, mas ela pode ser sim um contraponto importante à investigação da Polícia Federal e da PGR. Eu falei aqui na terça-feira sobre a importância de descentralizar as investigações para dificultar a blindagem dos bandidos. Então é uma boa ter a CPI sim. Porque se você reparar, Carol, depois da primeira temporada de vazamentos, que pegaram em cheio o Supremo Tribunal Federal, os rolos do Toffoli, o contrato do escritório da família do ministro Moraes, essa segunda temporada de vazamentos expõe a oposição. Primeiro o Ciro Nogueira, agora o Flávio. Quem é o próximo? Será que as autoridades estão fazendo vazamentos seletivos com viés político? É a pergunta. Mas todo mundo sabe que os tentáculos do Worcaro alcançaram todo o espectro político. Ele contratou pelo menos 2 ex-ministros do Lula, o Manteiga e o Lewandowski, e teve com o Lula mais de uma vez. E o Worcaro também tem alguma proximidade com o Jacques Wagner, que ainda precisa ser melhor esclarecida. Carol. Pois é, Hélio, segundo a reportagem, o senador ele também enviou uma outra mensagem a Daniel Worcaro, no qual chama o ex-banqueiro de irmão e presta solidariedade a ele. Essa mensagem foi enviada na véspera da prisão do dono do Banco Master. A apuração da CNN aponta que adversários políticos do senador devem explorar o fato nesse ano eleitoral. E o próprio senador teria relatado essa possibilidade ao pai. Há poucos meses das eleições, Hélio, esse áudio de Flávio para Worcaro cria chances para uma terceira via? Carol, não existe terceira via. Essa eleição é um plebiscito sobre o Lula. É pró-Lula de um lado contra anti-Lula do outro.
E além do Flávio, que ainda é o principal anti-Lula, a gente tem 3 outros candidatos que têm potencial de serem o anti-Lula escolhido. Obviamente que esse episódio anima esses outros 3 candidatos. O Zema saiu na frente, publicou um vídeo curto condenando enfaticamente o Flávio ter cobrado esse dinheiro do Vorcaro. Foi corajoso. O bolsonarismo, claro, já reagiu. Vamos ver como as pesquisas vão captar isso. O Renan Santos foi mais longe. Ele disse que o Flávio já deveria estar preso, avisou que o partido missão dele vai pedir a cassação do Flávio no Conselho de Ética do Senado. O Renan sempre foi muito crítico em relação ao bolsonarismo, então não sei quanto esse episódio vai beneficiar o Renan. O Caiado já foi mais moderado. Ele disse que o Flávio está devendo respostas e tal, mas que o mais importante é a unidade da direita. Todos os 3 tendem a ganhar alguns votos com esse episódio. A questão é saber se é suficiente para mudar o cenário de quem vai para o segundo turno. Os próximos movimentos deles vão ser cruciais para ver se um deles se destaca. Pouca gente vai se lembrar, Carol, mas o primeiro brasileiro campeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, não era o mais rápido, mas ele era calmo, inteligentíssimo. Ele evitava ao máximo a quebra de motor, ele evitava acidente bobo e tal, e ele acabou ganhando 2 títulos, assim, correndo lá em terceiro, quarto, quinto, de repente os lá da frente iam quebrando, iam batendo, as corridas iam caindo no colo dele, e hoje eu vejo sim um paralelo possível do Zema com o Emerson. Para vencer, primeiro é preciso acabar a corrida. Mas como eu já mencionei, Carol, se não houver fato novo, se não houver nada além disso entre Flávio e Vorcaro, não está com cara que os votos que ele perde agora tiram ele do segundo turno. Claro, o PT, a gente sabe que está só começando com os ataques e tal, mas a base fiel bolsonarista não pode ser menosprezada. Já que estamos aqui falando de eleições, Hélia, a gente vai trazer um outro assunto que está dando o que falar, que é a derrubada da chamada taxa das blusinhas. Hoje, quem fizer uma compra internacional de até $50 não precisa mais pagar imposto de importação. A taxação estava em vigor desde junho de 2024 e foi adotada pelo governo apesar das críticas. Agora o recuo acontece há 5 meses das eleições. Nossa pergunta, Hélio, o fim da taxa das blusinhas é uma medida necessária ou eleitoreira? Carol, esse teatro das blusinhas é mais uma artimanha eleitoral do Lula. Ele mesmo inventou essa taxa, enfiando goela abaixo do Congresso, né? Teve inclusive aquela fala entusiasmada e equivocada da Janja defendendo a taxa, dizendo que a taxa só pegava as empresas e que não ia aumentar o preço para o consumidor. Aumentou e muito. Pois é, esse foi um projeto prioritário para o Lula lá atrás. E agora ele simplesmente revoga a coisa toda e revoga no momento em que a questão fiscal não permite manobra. E a arrecadação com essa taxa vinha crescendo muito. Obviamente não foi uma decisão técnica, foi eleitoreira. Essa taxa, ela sempre foi massacrada nas pesquisas de opinião pelo brasileiro. Mais de 60% dos brasileiros eram contra essa taxa. Percebe a lógica perversa aqui? Ele taxa, passa 3 anos aumentando imposto para não ter que cortar gastos, aí na bica da eleição ele abre o cofre para os pacotes de bondades, que na verdade são maldades. O fim da taxa das blusinhas é apenas mais um desses pacotes. Eu chamo de maldade, Carol, porque são propostas populistas em que se torra dinheiro público para agradar e comprar o eleitor. O Desenrola, por exemplo, o subsídio do diesel e agora o subsídio da gasolina que ele deu ontem. E estão falando ainda uma tal linha de crédito para motorista de aplicativo comprar carro. Para concluir, Carol, essas maldades todas estão engatilhando uma mega bomba fiscal para o próximo governo. O orçamento para 2027 já está comprometido e o buraco já é mais de R$1 trilhão. Uma hora essa conta tem que ser paga. É a opinião do Hélio Beltrão, nosso comentarista no nosso quadro, aqui todas as terças e quintas. Obrigada, Hélio. Um ótimo dia para você. Para você também, Carol.